Eu vim de vários lugares. Eu nasci no Acre, mas eu vim para cá com 6 meses, depois fui para outros lugares. Eu sou uma pessoa do planeta. Eu cresci no Seringal, ali perto de Campo Novo, né? Não era uma cidade quando eu cresci lá. E parte da terra era ocupada pelos indígenas, que depois suas terras foram sendo invadidas e os indígenas foram perdendo seu território. Meu pai era seringueiro, depois meu pai veio para a cidade, a gente com 12 anos, e para estudar. Minha primeira coisa na escola foi fazer teatro, né? Porque quando eu morava no mato, como para chegar lá, ou tu andava 60 dias, ou você tinha que ir de avião, e o avião só ia 2 vezes no ano, ou seja, de 6 em 6 meses para levar mercadoria para a gente. Quando esse avião pousava lá onde a gente morava, ele levava uma sacola cheia de revistas, era Manchete, Cruzeiro, Grande Hotel e um bocado de livro de bolso, né, que tinha muita história de bang bang, né, e me irritava muito aquela história de tudo que eu lia, os indígenas sempre morriam, né? Sempre estavam morrendo, sempre estavam matando os indígenas, e eu tinha jurado para mim que quando eu saísse do mato, eu ia lutar para que nunca mais houvesse morte de indígena, né? Que eu ia defender o direito deles, a terra deles. Então, quando eu venho para a cidade, eu vou estudar no Colégio Getúlio Vargas, e a primeira coisa que eu vou fazer dentro da escola é teatro. Então eu vou fazer uma peça com o pessoal da migração, sobre a migração para Rondônia. E aí eu decido fazer o papel de indígena nessa peça. E de não aceitar que o indígena morresse, que ele fosse morto, nem que se tomasse a sua terra. E era muito difícil, porque era um pouco contradizer a história, né? Porque a história de ocupação de Rondônia é uma história de muita morte dos povos indígenas. Se calcula que haja desaparecido 40 etnias. Então, algumas, como Ariquemes, os índios Ariquemes viraram o nome de cidade, o Jaru. Então, quando eu venho para cá, eu começo a fazer teatro, a pintar, a escrever, a fazer poesia, a criar movimentos culturais na cidade, todas voltadas para a proteção do direito dos indígenas. Eu sempre vi muito, as mulheres Uruê-Uauau sempre me interessaram muito, né? Porque era o único grupo onde eu vi, onde logo no começo eu soube que as mulheres eram as chefes. Depois, com o contato, elas foram perdendo a chefia para os homens, muito imposto pela nossa sociedade. Mas as mulheres lá, elas eram muito carinhosas e elas sabiam conduzir. Então eu lembro bem que a Tibi já morreu, essa mulher. Ela era uma mulher muito, muito bonita, muito bela, e ela era sempre muito paciente, muito carinhosa, e eu via que ela conseguia comandar com o jeitinho dela todo aquele povo, mesmo a Funai e os outros achando que quem comandava eram os homens. Então ela era uma mulher que me chamava muita atenção. Eu dei de amamentar muito índio, Uruê-Uauau, quando eu estava grávida das minhas filhas, então algumas mulheres não conseguiam. Então eu tenho alguns filhos, Uruê-Uauau, que eu tenho muito orgulho, filho de amamentar, né? Filho, era mãe de leite, eu acho. Seria dado esse o nome. Que lindo. E nossa, é bem legal que eles falam mãe, e eu acho isso muito legal, que eles falam tumã, que é mãe. Quando a gente criou a Canidé para lutar contra a corrupção, que é um tema bem atual hoje, né? Mas naquela época a gente lutava contra a corrupção dentro da FUNAI. E o resultado foi que o povo da FUNAI mandou a gente sair da FUNAI. Aí nós criamos a Canidé. E eu digo que a Canidé é uma ONG de alma muito feminina, né? Hoje não, hoje a gente tem um equilíbrio de gênero. Uns amigos meus da Canidé falam mesmo assim: nossa, a gente tem que brigar por espaço para os homens dentro da Canidé. Hoje a gente tem um certo equilíbrio.
E a Canidé foi o caminho que eu encontrei para conseguir desenvolver toda essa conquista, toda essa minha luta em defesa dos direitos humanos. Em defesa dos direitos humanos, de garantir que os territórios dos povos indígenas, os territórios dos quilombolas, o território do ribeirinho, o território dos seringueiros, né, ficasse com esses povos. A Canidé é esse veículo, né, um veículo de luta por um meio ambiente sadio, é um veículo de luta por direitos, é um veículo de luta contra a homofobia, contra uma série de respeito ao ser humano. É assim que ela é para mim. Foi o caminho que eu encontrei para demonstrar para o mundo, né, que eu queria um mundo melhor, que eu queria o meu estado melhor, que eu queria a minha cidade melhor, que eu queria um planeta melhor. Então, é essa a minha luta dentro da Canidé. E ela consegue ser esse ponto de equilíbrio nessa luta, nesse mundo que aí está. E a gente tem, desde o começo, sempre as mulheres junto na parte da diretoria e tal. Eu acho que nós, mulheres, avançamos muito na nossa luta, muito mesmo. Se tem um grupo que eu acho que avança, é mulheres homossexuais, né, e os povos das comunidades tradicionais. Nós conseguimos em Rondônia a criação de 21 reservas extrativistas. Isso é uma luta num momento que era muito difícil, né? Isso é uma luta do conjunto de homens e mulheres, né? Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história, de uma história que conserva o meio ambiente, que luta pelo meio ambiente. E como mulher, porque tu acaba sendo referência, né? Eu acabo sendo referência para algumas mulheres. Eu acho, não sei se é pretensão, mas acho que sim. E para os homens também, né? E para os homens também, com certeza.